Olá, todo mundo, tudo bem? Vamos lá, então, começar mais uma live aqui no nossa live compartilhada do Naradeva Shala. Hoje é o... Eu já me perdi aqui, o pessoal deve estar entrando. Hoje é o dia 7, 14, 15... Hoje é o 16º dia que eu tô aqui. Eu pulei dois dentro desse caminhar. Não tem problema nenhum. E hoje a gente está aqui recebendo a Marcele, que daqui um pouquinho vai vir conversar com a gente, para a gente bater um papo aí sobre a Ayurveda e outras cositas. Mas, enquanto isso, eu estou recebendo a galerinha aí. Pessoal, coloca aí embaixo da onde você é, como que você está enfrentando isso daí, que tá tudo bem na casa de vocês, qual é a cidade de vocês. E senta-lhe o dedo nesse coraçãozinho aí para a gente poder fazer essa live chegar ao maior número de pessoas. Para quem não sabe, essas redes sociais elas funcionam assim. Tem que ficar clicando no famoso curtir ou no coraçãozinho ali para que a gente possa essa live chegar em o maior número possível de pessoas e a gente tem que entrar no jogo da plataforma. Então, por favor, deixa aí, ó, o pessoal de Divinópolis, pessoal de Salvador, olha quanta gente legal. Eu já vou colocar aqui a Marcele, que ela tá me chamando. Silvana tá aí já online também. Silvana vai estar com a gente aqui amanhã, no mesmo horário, às 2 horas da tarde. Então venham, que vai ser bem legal. Oi, Marcele, tudo bem? Olá, entrei. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Opa, tudo certo. Tá todo mundo bem? Graças a Deus, todos em ordem, cuidando da saúde, repensando nesse novo modelo de vida, né? Exatamente. Eu tô aqui ainda iniciando aqui com o pessoal, dando boa Tá ótimo. tarde, o pessoal tá chegando, o pessoal falando das cidades aí. É que agora que você entra online, também o pessoal da sua rede começa devagarinho a entrar também. A gente tem que dar sempre uns minutinhos. Perfeito. Ainda mais com a internet instável que está nos últimos dias. Ontem, por exemplo, eu não consegui dar aula online, infelizmente, mas vamos tentar Foi, hoje de novo. foi Brasil ontem à noite, Foi, caiu né? para todo mundo. A gente com as aulas também na universidade, ninguém conseguia logar. Foi uma falha, acho que não uma falha, né? Eu acho que foi uma sobrecarga de login de tanta gente no país, no mundo, né? Ontem, É, realmente, à noite que você não conseguiu dar aula, à noite, às 20 foi à horas, noite. À exatamente. noite parou, ninguém conseguia. Depois, 9h30, alguns conseguiram retornar. Mas A gente tem que parou começar a mesmo. cobrar as nossas operadoras de internet, porque é de sabedoria de todos nós que todos nós contratamos um serviço que a gente já não recebe ele completo, todo mundo sabe disso. A internet que a gente contrata não é a completa e agora está mais do que na hora deles começarem a soltar, né, para nós, né? Porque tá todo mundo com uma função muito mais online. Bom, eu vou começando aqui, o pessoal vai entrando aos pouquinhos e vai pegando a live aí. Para quem está chegando agora, quem está vindo pelo perfil da Marcele, ou quem está chegando pela primeira vez na live, eu sou o Eric, eu sou um dos diretores do Instituto Naradeva, e desde o começo que eu entrei em quarentena, eu comecei a chamar amigos e amigas para bater um papo, já que eu estava batendo um papo com todo mundo via WhatsApp, perguntando, e aí, como que você está? Eles me perguntavam como eu estava, e assim a gente foi conversando. Eu pensei, por que não trazer isso para o Instagram? Já que no YouTube a gente já faz lives enormes. Aí eu falei, beleza, eu não uso muito essa rede social mesmo. Eu falei, vamos começar. E os bate-papos estão sendo ótimos. A gente está aqui apresentando colegas e amigos de muitos tempos. E hoje chegou a vez da Marcele, que é uma grande amiga também, é formada no Naradeva, conhece a Marcele há muito tempo. Hoje ela também trabalha no Instituto. Ela é difícil ficar falando currículo, mas hoje você está como Mas, coordenadora da naturologia, só para mim não falar sim, errado. é isso mesmo. Coordenadora do curso de naturologia da Embi Morumbi. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Não, tá ótimo. Já foi, Eu acho horrível também já isso, foi quando começam a falar de maravilhoso. mim, porque a gente sempre fica com uma cara de nada do outro lado, não é verdade? A gente fica. É isso, tá ótimo, é exatamente isso. Só para pontuar, só para pontuar a galera, né? E a partir de hoje, já venho trabalhando isso. A partir de hoje, esses bate-papos a gente vai colocar um tema para ficar melhor. Então, qual é o tema hoje, Marcele, que você trouxe para gente? Hoje eu trouxe para a gente falar sobre a perspectiva do Ayurveda em termos de fitoterapia
não só nos textos clássicos, mas o que a gente tem baseado em evidência e aproximando um pouco das ervas brasileiras, vendo que, inevitavelmente, não só agora, mas posteriormente a esta crise da pandemia, no ápice da curva, a gente vai precisar ficar mais atento ao nosso sistema imunológico. Estamos no outono, entrando no inverno, há uma tendência natural de uma redução de imunidade, aumento dos ventos. Então, nessa perspectiva, algumas orientações de uso do que vocês têm em casa para que realmente seja uma live de uso prático. Ótimo. Pode. Antes dela continuar, já que tem bastante público aí, ela vai entrar agora no assunto. Lembrando que a Marcele também vai estar conosco quinta-feira que vem, na outra semana, às 20 horas, aberto no YouTube, onde vai ter outro tema. E lógico que lá é uma palestra que a gente chama de um conteúdo mais pesado, um conteúdo mais profundo. Não que aqui não seja, mas aqui sempre é um pouco mais rápido os conteúdos. Lá dá para usar slide, mostrar as coisas, tá? E lembrando que hoje também tem palestra às 20 horas, também uma ex-aluna nossa, a Flávia, vai estar falando sobre diagnóstico de língua. Estou colocando todo mundo para trabalhar, ex-aluno, parceiro, parceira, que é isso. O momento de saber dar as mãos é esse. Né? Então, exatamente. Agora eu estou aqui, eu vou estar conversando com ela, eu também tenho dúvidas, mas eu vou estar aqui e a Marcele agora mete bala aí. Marcele, agora é contigo. Tá ótimo, Eric. Então, bem-vindo a todos. Estou vendo aí que tem alguns já conhecidos. Para quem eu não conheço, uma ótima oportunidade da gente se aproximar, não só com o Brasil, mas com o mundo, né? E aproveitar qual é o benefício de tudo isso, e não só olhar pela perspectiva das perdas, mas também daquilo que está agregando. Nesse contexto, a gente está neste período de outono, a gente está percebendo que, por mais que tenha um sol bem bonito lá fora, a gente percebe que já tem a presença de mais vento do que algumas semanas atrás. Também estou de manga comprida, apesar de estar um sol muito bonito. E este vento, ele pode, na maioria de nós, começar a se apresentar com alguns espirros, algumas percepções dos pés mais gelados, de uma sensação de que bate um vento e de repente, ai, que mal-estar, e a gente começa a perceber que precisa se cuidar um pouquinho mais. Então, de orientações práticas iniciais para a gente poder cuidar do nosso sistema imunológico, pensando que o Ayurveda ele não é só a aplicação das práticas em termos de uso de óleos medicados, das práticas de massagem, do uso da alimentação, mas também engloba principalmente condutas na nossa rotina diária apropriadas para cada parte do ciclo sazonal mesmo do ano, não somente de acordo com os nossos biotipos, então como aqui é um bate-papo mais rápido, mais genérico, algumas orientações que a gente já pode ter. Evitem os pés no chão em contato com o chão gelado. Tentem sempre estar com os pés mais protegidos, mais quentinhos. A gente tem ficado muito em casa e prestar atenção nesta região das costas, bem aqui no pescoço, na entrada de vento. Já são formas da gente melhorar o nosso sistema imunológico sem a necessidade da inserção de algum fitoterápico ou de algum medicamento. São hábitos e condutas, principalmente na ingestão da água. O professor Vassantiladi, ele publicou um vídeo bem interessante nesta semana e ele reforçou muito esta atenção da gente evitar o uso da água gelada, o uso de bebidas geladas nesta fase, que contribui bastante para a gente manter o que a gente chama do nosso Agni, da nossa capacidade de metabolização, a nossa capacidade de digerir. E aí a gente tem que lembrar que a gente está num momento que a gente precisa digerir muitas coisas. Digerir a nível sutil, espiritual, digerir a nível emocional, digerir a nível mental e a nível físico. A nível mais sutil, a gente tem um recurso maravilhoso que é a atenção da nossa respiração, as pausas durante o dia e que ajudam muito a nossa clareza de percepção do momento presente. Independente da condição que estamos vivendo, cada um tem a sua própria biografia, mas sabemos que todos terão que tomar decisões. O que a gente não pode deixar que o momento faça com que a gente fique inerte e este movimento inerte faça com que esses momentos de casa acabem somando horas de sono e de improdutividade
e a vida continua. E como é que a gente faz esse continuar? Então, até o momento, a gente não está falando diretamente de erva, mas a gente está falando de condutas que a gente pode ter para aumentar o nosso sistema imunológico. E a gente sabe, pesquisas demonstram que o antídoto do estresse, e o que é o estresse? Toda vez que eu falo de estresse, é algo que me tira da minha zona de conforto. E todos nós saímos da nossa zona de conforto quase que totalmente e completamente. É o relaxamento. Então, o relaxamento ele é conhecido como a atividade antídota do estresse. E o relaxamento ele acontece nas pausas. Então, eu posso, durante o meu dia, incluir pausas e a inserção de chá, por infusão, por decocção, onde se eu percebo que eu tenho uma estrutura que já está começando a ter coriza, a presença de uma certa mucosidade, eu não estou gripado, mas eu começo a observar que eu tenho espirrado mais, que eu tenho tossido, eu posso fazer o uso do gengibre, por exemplo. Se eu tenho pó do gengibre, se eu tenho gengibre fresco em casa, e aí eu acredito que a maioria pode ter ou consegue ter, ou já tem o hábito de ter o gengibre, então eu ralo um pouquinho de gengibre fresco numa água morna ou até fervente, coloco esse gengibre, deixo ele abafado por até 5 minutos, coo e tomo este chá. A gente sabe de todas as propriedades do gengibre, de aquecer o corpo a nível físico, mas também de nutrir o nosso corpo e de promover a nossa capacidade digestiva de metabolização, além de ser um excelente antioxidante. Então, a gente já tem aí um primeiro fitoterápico de uso popular, não só na Índia, como no Brasil, e de fácil acesso, independente da região que vocês estiverem, e que a gente consegue utilizar. A segunda recomendação de fitoterápico muito útil neste momento, que a gente estuda no Ayurveda, na perspectiva do Ayurveda, e hoje a gente também tem muitas evidências. Quando eu falo de evidências, é a nossa ciência no modelo biomédico mostrando que o Ayurveda, aquilo que a gente já estuda lá atrás. Perdão, entrou uma ligação aqui, por isso que apareceu, congelou e voltou. E consegue, de fato, mostrar que aquilo que a gente já pratica há tanto tempo, eles hoje chegam no caminho que é por aí mesmo. Então, a gente tem o uso também do açafrão, da cúrcuma longa. E quando a gente fala da cúrcuma longa, eu até anotei alguns pontos que ela tem uma função notrópica. O que é essa função notrópica da cúrcuma longa? É a capacidade reparadora de regeneração de neurônios que estão danificados. E, naturalmente, a cúrcuma longa ela vai auxiliar na melhora da condição de sinapse e principalmente na nossa memória e com atenção plena neste momento. Junto com este princípio da gente estar reforçando a nossa imunidade, no Ayurveda a gente tem um composto chamado Ashwagandha. Não é uma erva em si, que no Brasil a gente não encontra com tanta facilidade, mas em alguns locais a gente até consegue. Eric, se você tiver algum local que você possa indicar ou que você acredita que encontre facilmente, porque realmente neste momento a gente está tentando evitar, né, compras via Sedex para não ter tanto contato, mas é uma erva que não dá para deixar de falar porque é muito, muito conhecida. Tem alguns lugares no Brasil, eu vi até em farmácia normal já, normal que eu digo, a farmácia que as pessoas estão acostumadas, né? Seriam as drogarias, etc. Eu já vi até em alguns lugares sendo vendido o ashwagandha, mas é mais seguro pela internet hoje. Por mais que a gente evite, ainda é mais seguro. Tem um pessoal em Curitiba, se eu não me engano, em Santa Catarina, que estão vendendo alguns produtos de Ayurveda que eu acho muito legais, eu já usei eles. O nome deles é... Eu comprei pelo Mercado Livre. Maitri ou Maitri, alguma coisa assim. Digita aí na hora que você lembrar. Eu vou digitar aqui, eu vou procurar enquanto ela está falando, eu vou digitar aqui. Mas o ashwagandha já está sendo vendido em vários locais do Brasil, né? Que é o Itania sonifera, para quem não conhece. O nome científico dele. E a gente tem, além dele ter uma excelente propriedade anti-inflamatória e antioxidante, evidências científicas demonstram que para
as situações de ansiedade generalizada, que a gente chama de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que é onde começa, é a base da pirâmide para os transtornos mentais mais agravados, e todos nós, a gente, em algum momento da vida, ou até em alguns momentos do dia, a gente percebe que a gente tem situações de maior ansiedade. Então, a Ashwagandha tem sido muito utilizado nessa perspectiva, e uma vez que a gente controla a ansiedade, que está diretamente relacionada com o nosso fluxo respiratório, a gente está cuidando também do nosso sistema imunológico. Isso é uma dica, independente de vocês terem algumas ervas ou não em casa, a forma com que vocês estão respirando e a atenção à respiração, ela é fundamental para a gente fortalecer a nossa imunidade. A respiração consciente, a respiração profunda e a pausa durante os dias. A gente tem uma outra erva que é o tomilho. E o tomilho, eu gosto muito de usar em casa no feijão. Adoro cozinhar o feijão com o tomilho. Além de liberar toda a propriedade de óleos essenciais, que a gente sabe que tem relações diretas com o baço, e dentro das perspectivas das racionalidades médicas, tanto indiana quanto chinesa, o baço ele está diretamente relacionado com o acúmulo de umidade no corpo. E o acúmulo de umidade no corpo é a porta de entrada para as desordens do sistema imunológico, para as desordens que começam com uma suave gripe e podem entrar em agravamentos outros. Então, a gente já pode também, quem tem ou não tem o hábito de usar o tomilho, que também insira o tomilho nas preparações das suas refeições ou até mesmo o chá do tomilho. A gente tem também um outro composto que não é tão comum no Brasil, que é o cava-caxaná. Você me corrige aí, Eric, porque eu sempre erro na hora da pronúncia. Planta? Que é aquele composto de xarope, que é o cana-caxana. Você vai saber, que é cana-caçaná. Vou até escrever Soletra aqui. para mim. Você vai escrever? Estou escrevendo aqui. Pronto. Ele é excelente para atuar em asma, bronquite. Eu escrevi aqui. Cana-caxanaça. Cana-caçana. Deixa eu procurar o composto. Pode ir falando, vai lá. Ele tem artigos no PubMed que já conseguem comprovar a relação deste composto. São várias ervas, a ashwagandha, inclusive, está dentro dele, para uso de doenças relacionadas ao sistema respiratório, principalmente a asma, a rinite. Ele atua como um broncodilatador. E quando a gente traz para uma perspectiva brasileira, a gente tem o aça-peixe. Aça-peixe, que o nome científico dela é a Veronia Pollis, que a gente sabe que ela também, nos xaropes, ela vai ter uma resposta muito interessante como broncodilatadora. E aí, pode ser que você esteja no isolamento, o qual você não tem contato neste momento com a rua. Você realmente está em casa. E como é que a gente pode usar em casa essas especiarias? Então, em termos de dosagem, eu tenho pó de algumas ervas e eu não quero encomendar, eu não quero ir até a rua, como é que eu vou fazer esse uso dessas ervas? Então, a gente pode usar como veículo, que a gente chama na Ayurveda de Anupana. Eu posso usar a água aquecida ou fervida, depende se eu tenho a erva fresca ou em pó. Eu posso usar o mel como veículo também, então eu pego um pouquinho dessa especiaria e aí a dose, uma vez que a gente está fazendo um comunicado aberto e expansivo, a gente tem que ter muita cautela na dose. Então, a dose que a gente vai utilizar, uma dose segura, que vai variar até 2 gramas, seria metade de uma colher de café. Sabe aquela colherzinha bem pequenininha de cafezinho? A menor colher que você tiver em casa, que é a colher de café, metade bem rasinha desta colher tem em torno de até 2 gramas. Esse peso ele vai variar de acordo com o peso molecular de cada especiaria, mas vai gerar em torno de 2 gramas. É uma dosagem segura que você pode colocar nessa especiaria, nesse pozinho de erva,
o mel, como um veículo, você vai usar como se fosse um xarope. E aí você pode fazer o uso pelas manhãs e até 2 vezes ao dia. Então, a gente, de uma forma mais generalista, fazendo um uso pensando em aumentar a nossa imunidade e sem colocar a nossa vida em risco. A gente tem que ter sempre essa cautela. E a gente também tem uma fruta brasileira, que também é uma fruta indiana, que é a manga. A gente ainda não tem muitas evidências do uso da manga como antioxidante, mas já há pesquisas, ensaios clínicos que mostram que a manga, a casca da manga, a folha da manga e o fruto, eles têm capacidades antioxidantes, eles têm capacidades para aumentar a nossa imunidade. Então, se tiverem oportunidade, acredito que alguém talvez tenha hoje esse privilégio de estar morando em algum lugar no Brasil que talvez tenha até um pé de manga perto de casa, aproveite para comer a manga também. Você sabe que na Índia, Marcele, é um prato muito comum para ser usado, que é pó de manga para cozinhar. Pó de manga verde, pó da casca de manga verde. É bem comum na Índia. É usado, é um gosto diferente, porque fica um adstringente, assim, mas é para misturar na comida. Muita gente foi para a Índia e já comeu e não tem a menor ideia, porque faz parte da culinária mesmo. Sim, que legal, porque o que eu fiz das pesquisas, existem vários ensaios clínicos com diferentes espécies de manga. Eles não chegam ainda a uma definição do potencial de ação, mas existem as pesquisas que estão começando a mapear e você está trazendo para a gente que na experiência do Ayurveda isso já é feito e ele já tem esse uso. E é um privilégio, porque no Brasil a gente tem muita manga. A gente tem aqui com abundância. Uma coisa que eu gosto muito de receitar manga para o pessoal comer, porque muita gente não... Hoje em dia, com essa coisa de rapidez, a pessoa, manga, vai comer, vai ficar melecada, tem que cortar, e não sei se ela tá crua, se ela não tá. Que é muito comum se comer na Índia, eu adoro também, que é o famoso chutney de manga. Onde você aprende a fazer como se... O chutney nada mais é do que os doces de compota que a gente tem no Brasil, de certa forma, entre aspas, é só um pouquinho diferente para fazer, mas no fundo é isso que você vai comendo no dia a dia mesmo, junto com a sua refeição, porque foi cozidinho e tudo mais. Só fica a dica aí. Pode continuar. Maravilhoso, por favor. No geral, eram mais essas ervas. E aí a gente também, neste período, aí vem uma dica pensando na Ayurveda como um todo, no reforço do nosso sistema imunológico e no período de outono, que a gente naturalmente precisa reduzir o índice de vento mesmo no nosso corpo. Quando eu falo vento, é realmente esses movimentos do nosso corpo de ar que ficam mais abundantes e desforme também. E isso acaba gerando alguns desequilíbrios. Para isso, no café da manhã, procurem nesses dias fazer mingau, aproveitar que está em casa, tem um pouco mais de tempo, mingau de aveia, mingau de arroz, mingau de quinoa, é excelente, é nutritivo e vocês vão observar que o dia de vocês vai ficar bem mais exposto com simples mudanças de hábito. E você pode, inclusive, colocar essas especiarias, uma vez que você já tem em casa, que prepara nas suas refeições, dá uma pitada. Como a gente faz a pitada de sal, a gente faz a pitada no mingau, é um exemplo. Evitar a ingestão das saladas frias. Se você gosta muito de salada e você realmente em todas as refeições gosta de comer a salada, às 10 da manhã, por exemplo, já tira da geladeira aquela salada, para que ao meio-dia ela já não esteja tão gelada, esteja mais agradável a ingestão. Lógico que a gente tem várias personificações, tem vários estilos individualizados, a gente está falando aqui de uma maneira muito geral, mas que com essas pequenas mudanças vocês já observam um aumento da capacidade imunológica. E agora que está ficando mais friozinho, a gente abusar mesmo das sopas de legumes no final do dia. Então, à noite, a gente já começar a substituir o nosso jantar pelas sopas dos alimentos dos mais diversos. A gente não vai entrar especificamente no que vocês devem usar de legumes, até porque seria uma análise individual. Mas vocês podem, inclusive, preparar a sopa com alimentos que vocês têm em casa e ralar um pouquinho de gengibre, um pouquinho de açafrão, e vocês vão tornar essa refeição, que a gente pode até brincar de uma refeição medicada, uma refeição que também tem um cunho de tratamento e de aumento do sistema imunológico. Eric, era essa a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês.
aí você me orienta como é que você Então está vamos lá. seguindo e a Então gente vamos vai lá. fazendo. Você falou do gengibre, para fazer um resumo para o pessoal. Gengibre, açafrão, Sim. tomilho, açapeixe. Faltou alguma? Que mente boa. A manga. A manga, no último. A Foram os manga. 5 pontos, né? Tá Exatamente. certinho. Tá perfeito. É quando a gente é muitos anos como aluno, todo mundo só vê a gente como professor, né? Aí a gente acha que a gente sabe tudo decor, mas a gente decorou tudo quando a gente era aluno. Então a gente pega a prática de ouvir a pessoa e decorar os principais pontos do que ela está falando na aula. Você anota os pontos e depois você pesquisa. Aluno é assim, gente. A gente aprendeu a estudar para se tornar um professor. Porque as pessoas acham que ser professor, a gente estala o dedo e se torna um professor de um dia para o outro, né? Exatamente. Mas a sua capacidade de memória está excelente, porque foram 25 minutos compartilhando diversos assuntos. Que a pessoa já está até escrevendo riscos, que eu quero ver quantas pessoas que estavam assistindo conseguiu lembrar assim. É verdade. Não pode ter anotado, né? Exatamente. Mas vamos lá, então. É gengibre, porque algumas pessoas perguntaram. O gengibre, que todo mundo conhece, que você pode plantar em casa, a flor é linda, é maravilhosa. E o gengibre tem pouquíssimas contraindicações, pessoal. As contraindicações do gengibre, para nós no Ayurveda, e dentro da própria fitoterapia, se a pessoa tiver incômodo no estômago, como ulcerações, se tiver agravamentos de pita graves, como inflamações, e tudo mais, porque o gengibre também não vai ser a planta mais apropriada nesses casos. Então, ela não é mais indicada mesmo, e são casos muito, muito pontuais. O açafrão quase não tem contraindicações, tem algumas, mas... E é um mas teria que santíssimo... ser uso em dosagem muito alta e por um longo período. Para a gente fazer uma intervenção pontual, pelo menos de um mês, 30 a 60 dias, a gente não teria esse desequilíbrio. É o que o Ayurveda sempre recomenda. É legal, Marcelo, lembrar disso, que o Ayurveda sempre fala de a gente usar a mesma propriedade para no máximo 90 dias. Não que a gente vai parar, mas a gente tem que rever quantidade, rever uma série de outras questões. Então é o açafrão, que eu acho que todo mundo conhece, que é aquele pozinho amarelo, não é aquele pistilozinho, aquela florzinha, as pessoas confundem, aquilo é para fazer paella, é de uma outra planta, trazendo para o açafrão mesmo, o famoso bom açafrão da terra, conhecido também em alguns lugares do Brasil. Aí depois a gente tem o tomilho, que infelizmente não é tantas pessoas que conhecem ainda, as pessoas confundem com cominho, porque os nomes são muito parecidos. O tomilho, eu não lembro se ele é da mesma família, ele deve ser alguma família ali de alguma coisa que a gente conhece. Sim. Do que? É do tomilho mesmo? Da família do Dil, por isso que parece tanto, do funcho. Sim. Do funcho. Da erva doce também, a mesma família. Exatamente. As pessoas confundem achando que é tudo a mesma coisa. Quantas vezes eu já ouvi falar isso? Não, a cor da sementinha. Exatamente. Então a gente tem o funcho não, desculpa, o tomilho. Aí depois você falou, tá vendo? Agora eu esqueci. Eu falei da manga e depois eu fechei com uma erva que tem uma função broncodilatadora muito boa, que é brasileira, que é a açapeixe. A açapeixe e a manga. Algumas pessoas estão perguntando algumas coisinhas extras, a gente já volta nelas. A primeira pergunta que tem aqui é em relação, eu não sei se você já estudou, você usa, que é o jatamansi, que é uma planta indiana que a cada dia está mais famosa no Brasil. Eu não sei se você conhece ela. Eu uso o jatamansi como óleo essencial. Então, Perfeito. Eu tenho o óleo essencial, então no uso da aromaterapia eu coloco no difusor. E o meu uso do jatamansi, ele está diretamente relacionado nas minhas práticas meditativas. É um óleo que eu sempre falo que a presença do silêncio se faz na minha casa quando eu uso o jatamansi. É algo que é um silêncio que toma conta do espaço, porque a minha percepção de silêncio ela é imediata. E nas aulas, e aí aproveitando para compartilhar, no Naradeva eu ministro a aula onde eu apresento a aromaterapia numa perspectiva do Ayurveda e a gente sempre faz a inalação e a percepção, a vivência dos óleos essenciais. E quando chega no Jatamansi, normalmente é unânime o comentário da turma de repente deu um silêncio. Que silêncio é esse? Essa presença da quietude, da internalização, e que é muito benéfica para este momento. O quanto a gente está preocupado com o que está acontecendo fora e o que está acontecendo dentro de nós, né? Então, a minha experiência com o Jatamansi é bem focada do óleo essencial. Eu não conheço de outra forma. Dentro do Ayurveda, ela tem uma utilidade. Fora do Ayurveda, muitas pessoas usam para o uso como ansiedade, que é até a pergunta. Jatamansi é bom para ansiedade.
Claro que dentro do Ayurveda eu não posso falar que ele é bom para ansiedade, porque a gente sabe que a ansiedade não é simplesmente um nome. Então, o Jatamansi ele é muito usado em Ayurveda para casos, sim, de ansiedade, mas não de uma forma assim, tem ansiedade, tem que tomar Jatamansi. Vai depender de muitos casos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Uma receitinha que é muito usada no Ayurveda para casos de ansiedade, de Pitta, de Vata, que são as ansiedades mais comuns, claro, porque a ansiedade de capa já entra em outro tipo de estado mental, no caso, é muito usada uma fórmula assim, que todo mundo de Ayurveda conhece, que é Jatamansi, Brahmi e Ashwagandha. São 3 plantas que atuam diretamente no nosso sistema nervoso e na nossa mente, no nosso cérebro, fortalecendo. Essa que é o grande diferencial do Ayurveda. São plantas que fortalecem e equilibram. Ele traz um equilíbrio, como é o caso do Ashwagandha, que a Marcele também citou no começo da fala dela, né? E o Brahmi também. Esses dois, eu acabei falando dos dois, a gente até que não falou nos 5 que não são tão fáceis de achar no Brasil. Exatamente. Mas quem tiver a oportunidade, seria o Eric está passando aí uma tríade fantástica para este momento, né? Lógico, com uso com precaução, com a orientação. E eles não são soníferos e não são plantas que seriam... Como chama? Desculpa, porque é tudo do Ayurveda, minha cabeça às vezes dá um nó. Por isso que eu chamo vocês para trocar uma ideia comigo. Como chama o grupo de plantas que são para ansiedade ou para qualquer coisa assim? Seriam... Sedativas, mas plantas com foco sedativo. Elas são plantas, essas 3, elas são plantas adaptogênicas, adaptógenas. Como o efeito da lavanda, que é mais fácil a gente referir a lavanda, porque é mais comum o uso da lavanda no Brasil como um óleo essencial e até mesmo um fitoterápico adaptogênico. Então, a gente não tem tanto hábito no Brasil de usar como fitoterápico, muito mais como óleo essencial, e que é um equilibrador. Ele trabalha com a homeostase interna do nosso corpo, de equilíbrio mesmo, de gerar o nosso ritmo natural. O que é natural do nosso corpo. E aí, nessa combinação, eu tinha falado do Brahmi e também do Ashwagandha, que os dois têm pesquisa já de alteração, inclusive o Ashwagandha da melhora na disfunção mitocondrial. Então, eles realmente têm pesquisas que já demonstram que a atuação no sistema nervoso dessas 2 ervas são comprovadas de preservação dos neurônios mesmo. Inclusive em estudos, não é o caso aqui, por isso que eu nem abordei, mas já existem pesquisas científicas que para o tratamento do Alzheimer, não para você eliminar o Alzheimer, mas para você reduzir a velocidade do avanço, essas ervas têm sido utilizadas. Repetindo, o Ashwagandha e o Brahmi, né, que você está falando? Sim, os dois. Legal, só para ficar registradinho aí. Gente, eu sei que em lives assim, a gente não fica indo e voltando muito tempo, como são em aulas online, mas fica gravado, a gente sabe disso, então vocês podem ir lá depois, olhar e tudo mais. Verdade. Que infelizmente não dá para a gente detalhar muitas coisas, a gente tem que falar uma vez só para dar tempo para poder atender o máximo de pessoas possíveis. E a gente está conseguindo salvar tudo, depois a gente põe no IGTV e põe no YouTube também. Aí vocês têm acesso aí a quantas vezes vocês quiserem, quantas vezes vocês conseguirem aguentar a nossa voz e a nossa cara, que vocês podem ir lá e ficar olhando, tá bom? Tem algumas outras perguntinhas aqui, deixa eu voltar. Mas, sinceramente, essa junção desses 3 é maravilhoso, né? Como a Marcele falou, adaptógeno, eu sempre estou aprendendo com vocês, porque eu não faço parte desse meio, né? Assim, com essas nomenclaturas. Muita gente acha, né, que um professor de Ayurveda ensina. Gente, eu aprendo pra caramba com o corpo docente. É isso, é o dia inteiro isso. Gente, aí agora uma aluna e colega falou assim, ele é sempre assim, desde que eu conheço, ele é sempre modesto, ele tem uma infinitude de conhecimento, mas ele é sempre modesto. Não, mas esses nomes, essa nomenclatura moderna mesmo, eu tenho dificuldade, porque não faz parte do meu dia a dia, é claro, eu me foquei em outra coisa. Por isso que é importante essa união de profissionais que têm várias ciências, e aqui a ideia é trocar essa ideia mesmo, para a gente ter o melhor aqui. Bom, estão perguntando de óleo essencial, é claro, porque você já falou. Putz, tem tanta pergunta aqui, meu Deus do céu. Açafrão que se faz com a folha. Eu mesmo não sei o que se faz com a folha. Eu vou a gente usa a raiz. Eu nunca usei a folha do açafrão. Não sei se tem toxicidade na folha. A gente tem que verificar. Vou dar uma pesquisada em relação a isso, porque também é uma curiosidade. Cardamomo, nesse momento, você acha que ele pode ajudar um pouquinho? O cardamomo ele poderia ser benéfico, mas se já tivesse a presença de mucosidade mesmo no indivíduo, você já percebe que você já está com uma certa coriza, e se você gosta de um leitinho, adora um leitinho matinal, então aí sim
caberia bem você usar o cardamomo para reduzir a mucosidade advinda do uso do leite. Mas, propriamente, o cardamomo isolado para o aumento da imunidade, a gente não tem nenhum respaldo científico neste ponto. Eu não lembro também, assim, especificamente. A Aline, lá de Porto Alegre, pergunta do fenogrego nesse momento, para isso que a gente está falando, claro. O fenogrego, para o sistema imunológico, ele não tem uma relação direta, ele vai estar mais relacionado ao sistema digestivo. Então, se você observa que, aí para uso bem pessoal e pontual, que neste momento tem observado desconfortos abdominais, acúmulo até mesmo de gases, por conta desse processo mental de ficar nesse tormento de pensamentos, sequências de pensamentos e muita confusão mental e até mesmo os alimentos que você anda ingerindo em casa e o fato da gente não estar andando tanto, a gente está parado, o nosso corpo está andando, está fazendo movimentos bem menores do que normalmente no nosso dia a dia, de pelo menos até quem é mais sedentário, de sair, pegar o elevador, descer do prédio, entrar, a gente nem isso está fazendo, muitos estão realmente em casa. E aí pode sim aumentar os desconfortos abdominais. Aí o uso do fenogrego seria apropriado, mas não diretamente relacionado ao sistema imunológico, mas para aliviar esse desconforto gástrico no sentido de flatulências, de ar mesmo, de sensações de acúmulo de ar no abdômen. É claro, se a gente trouxer para uma roupagem do Ayurveda, gente, é claro que vocês podem achar estranho na fala, nossa, mas sistema imunológico não estaria ligado direto porque o sistema digestivo, porque a gente está tentando conversar aqui de um outro formato, como a Marcele trouxe desde o início. É claro que a gente sabe que no Ayurveda tem tudo... Não, no Ayurveda não, gente. Não, nada na vida. Tudo está ligado com o outro, porque ser humano não funciona no meu estômago fora do meu corpo. Isso não tem lógica, sozinho. Ele não está voando. Então, ele funciona junto com o resto. Mas aqui a gente está tentando fazer uma outra dinâmica de pensar, para pensar o que a gente tem mais específico para o sistema imune, sistema respiratório, que é o que está atacando mais agora, né? O que a gente está preocupado. Mas é claro que a gente tem que pensar no todo sempre. É que para rolar assunto, às vezes a gente tem que trazer, né? Qual a dosagem recomendada do açafrão diário? Essa é uma pergunta boa, né? Muitas pessoas perguntam, porque tem várias doses, né? Depende do problema também, né? É uma pergunta que muita gente me faz. Tem determinados estudos que mostram que a gente deveria tomar até 3 doses de 22,1 miligramas. A maioria dos estudos, eles têm feito a aplicação nos grupos de estudo de até uma dose de 400 miligramas dia. Então, seria uma dose de 400 miligramas dia. Seria uma dose segura de uso. E aí, nas suas particularidades, dependendo da constituição, da questão, a gente poderia aumentar até 3 doses de 400 miligramas dia, dependendo do biotipo, do perfil e do problema. Então, para a gente trabalhar com uma margem de segurança, uma vez ao dia até 400 miligramas. E vocês podem estar se perguntando agora, mas eu fui num terapeuta, eu fui num médico, eu fui num naturólogo, eu fui num profissional que me indicou uma quantidade maior. E agora? Não tem problema. Não tem Converse problema. com o seu profissional. Ele deve saber o porquê. Porque a gente tem doses dentro do Ayurveda e dentro da medicina, e dentro de todos os outros lugares, que a gente usa o açafrão em maior quantidade. Mas é como eu disse também, como a Marcela está falando, aqui é a dose no dia a dia, com manutenção, etc, etc. Sim. Quando a gente vai falar de um combate a um câncer, que se usa o açafrão, ou parte respiratória, ou parte estomacal, aí a gente vai falar de outras doses, que não é o caso. Só para a gente poder explicar isso, para vocês não se assustarem. Então me passaram errado. Muita gente fala isso. Aqui a gente está falando de dose mínima recomendada que qualquer pessoa, independente da condição de saúde, vai usar com segurança. Mas a gente tem infinitas possibilidades. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou, Eric, é um absurdo. Eu fui num workshop de um médico ayurvédico, um Vaidya, que veio para o Brasil, e aí eu fiz uma pergunta sobre um problema X, eu não vou falar porque senão as pessoas vão sair usando, e ela falou que o ideal era tomar de 15 a 20 gramas de shatavari por dia. Aí ela estava indignada. 20 gramas, Eric, é muita coisa. Querido, calma. Depende da condição. Você fez uma pergunta e ela está te respondendo em cima daquela condição. É claro que a gente não toma shatavari 20 gramas por dia, nem dá, eu nem consigo. Aquilo tem que fazer em pasta. Então a gente tem que saber o momento que é para um tratamento,
que é mais específico, vai falar, Eric, 20 gramas, não vou discutir isso agora, isso é superdose, de acordo com a fitoterapia moderna, é uma outra discussão, é uma outra racionalidade, mas é um exemplo para você. Mas a gente não usa isso, tá, gente? Então a gente está falando de doses seguras. Estão perguntando aqui como é 400 miligramas em colher. Colherzinha de café, dose rasa, metade dessa colherzinha de chá, ela tende a dar até em torno de 500 a 1 grama. Então, metade, você vê a colher do café bem pequenininha, então metade dela preenchida e fina, não é metade aquela parte gordinha, quase que quando a gente vai usar o sal ou o açúcar, é lisa, bem fininha, então metade dela a gente vai ter em torno de 400 a 500 miligramas. Isso varia do peso de cada especiaria. E aí a melhor condição de perceber se está fazendo bem ou não é, se eu sentir algum desconforto após o uso desta dose, então eu vou reduzir no próximo dia que eu usei. Se eu estou me sentindo bem, eu mantenho esta dose durante a semana toda e me sinto bem. Percebo que, olha, estou tendo uma resposta positiva, eu vou reduzindo gradativamente. Até uma colherzinha de café, uma colher de café mesmo, rasa, inteira, se você observar que você realmente já está com sintomas de gripe e quer fazer um combate, você pode usar, vai dar em torno de 1 grama. Não tem nenhum efeito colateral, mas isso são para casos mais específicos, onde você já perceba um princípio de gripe no seu organismo, onde você já está tossindo, onde você já está observando que você tem espirrado muito, aí você pode fazer esse uso. É uma pergunta que alguém vai fazer também. E o que você acha de usar o cúrcuma ou açafrão, como vocês queiram chamar, na comida? Você acha que tem a mesma potência de ação no organismo? Tem a variação dependendo da temperatura. Então, por exemplo, se você vai colocar para fazer num arroz e você vai colocar antes de você ter o arroz cozido e ele vai ferver junto com a água do arroz, e uma vez que qualquer erva entra em temperatura superior a 70 graus, a gente sabe que começa a decompor e a saturar os componentes químicos. Mas uma vez que o arroz está pronto e eu acrescento essa especiaria no arroz, eu estou tendo o mesmo efeito do que fazer ingestão isolada. Neste caso, a gente tem o mesmo efeito. Que legal. É só a forma. É a pergunta que sempre fazem, né? Muito comum, claro. E tem aquela pergunta que eu já estou aproveitando que o pessoal não está perguntando, e eu sei as perguntas comuns, então eu vou fazer. Sim. E o uso que ficou muito popular agora, né? Que é o uso do açafrão da terra, o cúrcuma longa, com o pipernigrum, que é a pimenta do reino, conhecido como pimenta preta também, né? E eles isolam os componentes, né? Que é a piperina, é isso? Agora, é a piperina, que tem o nome. E a curcumina. E a curcumina, que do açafrão é a curcumina mesmo, que tem esse potencial. Este uso, eu particularmente nunca fiz uso isolados dos dois. Eu acabo comprando mais a erva in natura e faço. Eu misturo, eu faço em casa. Eu não sou tão, assim, adepta do componente isolado. Só em último caso eu consumo componente isolado. Normalmente eu tento comprar erva de preferência orgânica, de que está numa feira e eu trago para casa, porque eu acredito também que tem um componente de energia vital, claro, e que ele tem todo um benefício. Então eu desconheço o uso isolado. Eu normalmente compro in natura. Mas você acha que o uso deles juntos, mesmo in natura, provavelmente não deve ter um efeito tão igual, mas para o dia a dia no uso, eu sempre recomendo. Eu acho legal, porque a pimenta do reino ela é muito importante para o organismo, né? Eu acho que sim, dependendo do biotipo, claro, do momento. E aí observar, você faz uso, você observou que você sentiu um calor excessivo durante o dia, que você sentiu que a sua pele, a expressão da sua pele, surgiu algumas erupções, aí você observou que você está usando em excesso, né? Particularmente o meu corpo não dá conta da pimenta, então eu, assim, não a vida inteira, mas de um tempo para cá, mostarda e qualquer pimenta, fazer uso eu já me sinto super mal. Já aumenta, agrava meu pita, né? Para os do Ayurveda, gera um agravamento de pita muito rápido no meu organismo, então eu evito. E aí a questão da gente usar e se conhecer, para quem está entrando no universo do Ayurveda agora e está aproveitando as lives, é
entender que o Ayurveda é uma observação diária de processo de autoconhecimento e que a gente se transforma e às vezes o que nos fazia muito bem há um mês, um ano atrás, nesse momento pode ser maléfico. E essa sabedoria de relação daquilo que me faz bem e em algum momento não me faz bem, isso é a vivência do Ayurveda. É mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para nós, né? Porque logo mais a live vai cair, falta alguns minutos, como vocês sabem, ela só fica 1 hora. É no ar, e eu não sei mexer nisso ainda, toda hora eu aperto os botões. É rápido, eu tô parecendo aquele tio velho que tá entrando pela primeira vez no aplicativo e não sabe mexer em nada. Ontem eu fiz a mesma coisa quando eu fui tentar fazer a live por outro lugar com os alunos. Eu não conseguia mexer em nenhum lugar. O uso do orégano é bom nesse momento, a Juliana. Eu uso orégano para coisas muito específicas, para o estômago principalmente. Você usa para algum, nesse momento, além do estômago, que todo mundo conhece, né? Eu tenho esse foco também, muito relacionado à pós-digestão mesmo, de foco com um alimento mal digerido, e aí normalmente é o momento que eu faço chá de orégano. Com este propósito, eu nunca usei. Às vezes, com cólicas menstruais, nesse período da menstruação, eu também utilizo e oriento o chá de orégano, mas fora desse contexto, pensando em sistema imunológico, ele não seria o mais adequado. O orégano ele usa muito para o estômago, o óleo de orégano é muito bom para... Muita gente usa aí para problemas estomacais até mais graves e tudo mais, mas cuidado também, ele é muito quente por natureza, o óleo. Mas eu usaria também só para a parte intestinal, não usaria muito disso, não. Só retorne, por favor, ao assunto para eu entender. Entrei agora. Ok. Você vê a gravação, querida, não dá. Então muito. você vê. Agora já estamos no final. A gente está no finalzinho do nosso bate-papo. Não dá. Mas deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A gente falou, então, nossa, a gente falou de muita coisa. A gente falou de gengibre, a gente falou de açafrão, falamos de tomilho, falamos de açapeixe, falamos da manga, falamos do brahmi, falamos do ashwagandha, fizeram pergunta do jatamansi, acabamos falando do jatamansi também. Falamos de vários óleos essenciais. Nossa senhora, que live, quanta coisa, gente. Foi divertido, foi uma panaceia aqui, né? É quase uma panaceia. Estou perguntando da canela. O que você acha para a gente finalizar? Você tem alguma coisa da canela? Eu como canela todo dia no meu grudizinho de manhã. Eu tomo um grudizinho que é banana com aveia e canela todo dia de manhã com leite de coco. Fica a dica boa aí que ela também já tinha falado que é importante nesse momento. Bom, a canela é doce, então ela tem na sua composição, ela aquece, ela para o sistema nervoso, para o sistema imunológico, a partir do momento que ela aquece... Gente, ela já volta. Travou aqui o meu? Repete pra gente que deu uma travadinha. Opa! Travou um pouquinho. Então, calma aí. As qualidades da canela, como ela é doce e ela também é quente, nessa perspectiva dela ser mais quente, a gente teria um benefício de melhorar a nossa capacidade digestiva. Mas relação direta ao sistema imunológico, ela não teria. Mas, inclusive, em períodos das mulheres dos ciclos, o chá de canela, assim como o chá de orégano, eles são muito bem-vindos. Porque ao momento que a gente está ingerindo algo que é quente no nosso corpo, a gente está aumentando a nossa capacidade de metabolização. E no aumentar essa capacidade de metabolização, a gente tem esses benefícios que a gente diria que são benefícios secundários e terciários ao uso. Não é objetivamente para aquele uso, mas ele acaba se desdobrando e também beneficiando o nosso corpo com foco no sistema imunológico. Algumas pessoas escreveram até do orégano. Se usaria o orégano mesmo, do pó seco mesmo, extrato seco, e você faz o chá. Aí a outra pessoa perguntou assim, e o uso do óleo essencial por ingestão? Na minha prática clínica, eu não recomendo o uso do óleo essencial por ingestão, por conta das evidências mesmo, que nós não temos enzimas no fígado capazes de digerir os óleos essenciais. Existem diversas opiniões contraditórias, se pode, se não pode. E aí a linha que eu sigo, aquilo que eu trabalho, que normalmente tem um foco mais preventivo de dano ao corpo, eu não uso óleo essencial para ingestão, e sim pelo olfato e pelo uso no corpo mesmo com óleo carreador. Não, e é muito legal você falar isso, porque como no Ayurveda também existem várias linguagens, as pessoas às vezes elas se chocam com isso. Mas lembrem sempre de uma coisa, gente, é graças às várias linguagens que a gente pode abrir grupos de discussão para discutir se aquilo faz bem, se faz mal, o que está gerando. Se não existisse pessoas pensando diferentes,
a gente não poderia abrir esses grupos de discussão que muitas vezes viram aí pesquisas de muitas pessoas que nos auxiliam hoje para poder dar aula. É normal isso e que exista isso em todas as áreas, por favor. Que a gente não viva no mundo somente com uma ideia só, porque a gente viu, né? Quando a gente tem uma ideia só, o que acontece no mundo, aí a gente está vendo mais ou menos acontecer isso. E a gente precisa ver o contexto, analisar quem é o É. profissional que está indicando, qual é a qualidade do óleo, a segurança de onde, da origem desse óleo. Porque tem realmente alguns profissionais que vão fazer essa indicação e aí eles realmente estão próximos. Ou, por exemplo, você está fazendo realmente um tratamento e você está internado com alguém te observando 24 horas por dia, é um contexto completamente diferente de você fazer um uso em casa e a longo prazo, como um hobby do uso do óleo essencial. Então, a gente sempre tem que ter essa cautela. O que o Érico falou é realmente o que a gente vem fazendo e essas discussões, elas são bem-vindas. Tudo pode, desde que você saiba como fazer, por que fazer, por quanto tempo fazer e qual é o objetivo dessa ação, né? Exatamente. Se a gente se fechar para ouvir até o contrário, aí a gente está ferrado, né, gente? Aí é não acreditar mesmo na ciência, porque a ciência é isso, gente. Assim, as pessoas acham que a ciência é uma pessoa chega lá e fala, esse é o meu ponto de vista e ponto final. Não, gente. Você precisa do contra, da pessoa que vai falar contrário, vai discutir, vai te argumentar, e você argumenta de volta, aí você prova, comprova, e assim você vai indo. E aí vai sendo desenvolvido um raciocínio, uma ideia em relação àquilo, uma forma de pensar para a gente entender como foi aplicado aquilo, se aquilo fez bem, fez mal. Isso é muito propício para os dias que a gente tem hoje, o que a gente está passando, que é uma busca desenfreada por encontrar um medicamento para salvar a vida. E é o que a gente vê, né? A busca desenfreada, a gente não para ouvir os outros que estão em volta, porque tem muita coisa acontecendo no mundo, muita coisa mesmo, muita coisa. Bom, acho que não tem... Aqui eu só tenho perguntas em geral, o pessoal falando, né, sobre isso, que tratou aquilo outro. Eu queria lembrar vocês que semana que vem, na quinta-feira, que dia que é mesmo? Eu tenho marcado. Dia 16. Dia 16, é isso mesmo, né? Quinta-feira que vem, deixa eu ver dia aqui. 16. Eu tenho a lousa aqui atrás, eu mesmo marquei. É isso mesmo, é isso mesmo. Quinta-feira que vem, dia 16 às 20 horas, a Marcele vai estar voltando, mas não aqui no Instagram, ela vai estar voltando no nosso canal do YouTube, onde vai ter uma palestra com outros assuntos, a gente vai bater um papo lá também, espero que vocês estejam presentes. Hoje à noite a gente tem a primeira palestra desse novo ciclo de palestras, que é o Fica em Casa com Nara Devachala. Que legal. A gente vai fazer várias palestras para quem não é aluno nosso, quem é aluno também, tem mais conteúdo nosso, que hoje virou uma febre de lives, mas não são todas as lives que a gente gosta. Então, de repente, você gosta da nossa e fica com a gente, batendo um papo e ouvindo um conteúdo legal. Querida, queria te agradecer muito, deixar as palavras para você poder finalizar. A gente tem 5 minutinhos ainda, então dá para finalizar. Fique à vontade para finalizar. Queria te agradecer muito. Eu não vou nem te falar que você está convidada para voltar, porque você já está marcado o seu retorno no YouTube. Então eu agradeço. Precisa disso. Então, fique à vontade, querida, para finalizar aí, para a gente bater mais uma live. Então, tá ótimo. Eric, mais uma vez, obrigada, representando o Instituto Nara Devachala, a escola como um todo. Muito obrigada pela parceria e obrigada pela sua disponibilidade de tempo de realmente oferecer tudo isso para qualquer pessoa que realmente queira conhecer o Ayurveda e que a gente sabe que, por mais que a gente fale muito do Ayurveda e veja que ele cresceu, ele ainda é restrito no país. E é uma excelente oportunidade de muitas pessoas conhecerem, aprenderem e formar ainda mais, assim, uma comunidade ainda maior de pessoas com interesses comuns. Então, eu agradeço a oportunidade, que vocês realmente tenham tido alguns insights e que possa ter sido... de fato, algo que vocês consigam implementar no dia a dia de vocês. Então, na quinta-feira que vem, quem tiver o interesse, a gente vai falar sobre vida significativa na perspectiva do Ayurveda. Então, serão alguns exercícios de como é que eu olho para a minha vida numa perspectiva de propósito e o quanto o Ayurveda fala disso, na sua essência, e como é que a gente pode aplicar na nossa vida. Muitíssimo obrigada, uma boa tarde para vocês. Eric, como é que faz o fechamento? Como é que organiza? Eu estou aprendendo contigo. Obrigado, gente. Obrigado pela presença. Obrigado, Marcele. Obrigado todo mundo. E como eu termino todas as lives do Instagram, sempre com a mesma pergunta desde que eu comecei. E aí, gente, o que nós estamos e o que vamos aprender com tudo isso que está acontecendo nesse momento, nas nossas vidas? Pensem
reflitam. Eu estou pensando e refletindo isso todos os dias, porque alguma coisa a gente tem que trazer de aprendizado, porque senão a vida é isso, né? A gente tem que sempre olhar pelo lado do aprendizado. Grande abraço para vocês, até amanhã. Amanhã a gente está aqui com a Silvana para falar para vocês aí que tem filhos e filhas em casa, um bom momento para vocês ouvirem uma profissional que cuida, que é coordenadora de acampamento, que cuida de crianças e muitas ao mesmo tempo. A gente vai estar fazendo um outro tipo de bate-papo aqui. Então a nossa ideia aqui é trazer um pouquinho de cada para vocês nesse momento. Obrigado, querida. Um beijo para você. Um beijo para todo mundo em casa. Até amanhã às 2 horas da tarde, gente. 2. E hoje, 20 horas no YouTube. Tchau, tchau. Tchau, tchau.